Olá pessoal, tudo bem? Sou Alexandre, professor de matemática. Estamos aqui iniciando uma série de vídeos sobre matemática financeira, começando pelo conceito de razão. Então, como é que se comporta, né, dentro desse estudo? Então, razão é um conceito que é chave para outro, que é a ideia de proporcionalidade. Tá? Então, suponha essa seguinte situação, né? Temos uma informação numa embalagem de chocolate em pó, uma embalagem de achocolatado, que está a seguinte mensagem, né? 2 colheres de sopa, né, do achocolatado para um copo de leite. E aí ele informa, né, que nesse caso o copo de leite 160 ml. Baseado nessa informação, né, como ficaria a seguinte tabela? Então veja só. Se eu tenho 160 ml de leite, segundo a informação, 2 colheres. Se eu tiver agora 320 ml, a terceira linha, perceba que houve um aumento. E esse aumento a gente vai começar a pensar não como um número que foi adicionado a outro para chegar nesse aumento. Então eu não vou pensar 160 mais 160. Eu vou pensar em alguma ideia de multiplicação ou divisão. Então no caso de 160 para 320, para eu chegar no 320 eu tenho que multiplicar por 2. Então, para manter a mesma concentração do achocolatado, se antes eram 2 colheres, agora eu vou para 4 colheres. E aí você pode perguntar, Alexandre, como fica a questão do 240? Bem, observa que a gente está querendo relacionar a quantidade de colheres para preparar esse achocolatado, dado o volume de leite, e procurando manter a concentração. Tá? Óbvio que se eu tenho agora 240 ml, que é a segunda linha da tabela, haverá um aumento na quantidade de colheres a ser posta para manter a mesma concentração. De 160 para chegar em 240, eu vou adicionar a metade de 160, que é 80. 160 mais 80 dá 240. Então, 2 colheres mais a metade de 2, que no caso é 1, então 2 mais 1 dá 3. E aqui a gente poderia continuar. Então a gente observa que existe uma relação direta, né, da quantidade de volume, aumentando a quantidade de volume. Na razão direta que é aumentar a quantidade de volume de leite, eu aumento a quantidade de colheres. E aí no texto eu coloquei já uma outra situação. Suponha que eu quero agora 640 ml. Então, de 320 para 640, eu estou dobrando, multiplicando por 2. Portanto, eu devo dobrar a quantidade de colheres desse, né, chocolate em pó que eu vou colocar para que mantenha a mesma concentração da achocolatado. E o que está acontecendo nessa tabela é que, na situação, a gente pode afirmar que existe a razão de 80 ml de leite para 1 colher de achocolatado. Ou seja, 80 ml de leite. A cada 80 ml de leite, eu vou colocar 1 colher, tá, do chocolate em pó. Tá certo? Então, veja que quando você observar alguma notícia que fala assim, um exemplo, a cada 10 brasileiros, 4, né, possuem uma idade assim, assim, assado. Coisas desse tipo, notícias desse tipo, né, quando vem esse tipo de informação, ali está claro um pouquinho a ideia de razão, tá bom? Existem outras situações também que a gente pode ter a ideia de razão, e essa que é a ideia aqui dessa sequência de videoaulas, né? Estamos aqui na primeira, mas que você entenda um pouquinho essa ideia de razão. Então, o conceito de razão, a gente define razão como sendo o que, Alexandre? A razão entre dois números, A e B, e por obrigação, o segundo número, que é o B, ele tem que ser diferente de zero. É o quociente. O que é que significa quociente? Quociente é a divisão, tá? A divisão de A por B, nesta ordem. Então, se eu digo a razão entre um número A e um número B, então eu tenho que fazer A dividido por B. Lembrando que A dividido por B é diferente de eu fazer B dividido por A. Por isso que eu chamo a atenção aqui para a ordem que for posto os números. Então vamos tomar o exemplo. A razão entre 6 e 12. Então é 6 dividido por 12.
12 dividido por 6 é a razão entre 12 e 6. E Alexandre, não dá a mesma coisa? Não, não dá. Tá bom? Não dá. A operação de divisão, eu não posso inverter a ordem dos fatores, permanecer na divisão, dando o mesmo resultado. Isso acontece quando é adição ou multiplicação. Tá bom? Então, cuidado com isso. Sim, mas você está conversando muito, e como é que isso se apresenta na matemática financeira? Porque a nossa sequência de videoaulas aqui é trazer os conceitos matemáticos que são trabalhados em matemática financeira. Então, dá aqui uma situação. Estamos no 16º dia de abril. Qual a razão entre a quantidade de dias passados e o total de dias? Então vejamos. Se eu tenho essa pergunta, qual a razão entre a quantidade de dias passados e o total de dias do mês? Tá. Observa que a razão entre, nesta ordem, tá? Quantidade, deixa eu até mudar a cor aqui do pincel, vou colocar aqui um azul. A quantidade de dias passados. Se eu estou com, né, o 16º dia, então se passaram 15 dias. E qual o total de dias do mês? Bem, no caso aqui estamos em abril. Tá? Então, abril possui 30 dias. Então, como é que vai ficar essa conta? Eu até recomendo que você dê uma pausa aí no vídeo e tente fazer. Nesta ordem, 15 dividido por 30. Ao dividir 15 por 30, coincidentemente deu esse mesmo resultado, tá? 0,5. Aí eu posso simplificar, vamos supor, né? Simplifica aqui por 3. Que por 2 não dá, porque 15 é ímpar. Aí fica 5 dividido por 10. Dividindo aqui por 3. Posso continuar simplificando, Alexandre? Sim. Dá para eu dividir por 5. Eu tenho que dividir ambos os termos, tá? O numerador e o denominador. 5 dividido por 5 dá 1. 10 dividido por 5 dá 2. Se eu continuar a divisão... eu não sei fazer, então vamos puxar aqui. 1 dividido por 2. 0, acrescento o 0 aqui. 10 dividido para 2 dá 5. Então, a resposta 0,5.